Podcast Vida Fluida e Leve no Ar. Hoje o tema é um espetáculo. Primeiro, um brinde à minha convidada. Saúde. Saúde. A gente vai ter um papo gostoso, fluido e leve sobre trombose. Nas várias fases da vida da mulher. Amiga, que prazer te receber aqui. Suzana Sanches, por favor, se apresente. Oh, minha querida, obrigada pela oportunidade de estar no seu podcast, que é maravilhoso. Eu sou Suzana Sanches, sou cirurgiã vascular. Me dedico ao tratamento das doenças venosas, principalmente a doença venosa crônica, né, a IVC, e o tromboembolismo venoso, que é uma paixão da minha vida, né, tratar desses pacientes. E, inclusive, eu acredito que é um dos meus propósitos dentro da medicina e nessa vida terrena. Nesta vida, com certeza. Gente, aqui hoje só tem uma cirurgiã vascular, que é a Suzana. Porque falar de trombose na mulher, ela é minha professora, minha mentora, é a quem eu recorro quando eu tenho... Aqueles casos cabeludos de trombose são todos dela. Mulher, não me faz chorar não, pelo amor de Deus. Mas é verdade, é verdade. E assim, com toda essa sua expertise, esse seu acolhimento, né, essa emoção que você coloca no atendimento, a gente não podia falar de outra coisa que não ser trombose nas etapas da vida de uma mulher, porque são várias etapas e são vários momentos em que essa trombose pode estar acontecendo, desde lá, de quando começa na adolescência, na contracepção, até lá na reposição, e aí a gente passa por um monte de fase, por gestação, por tudo isso, por medos, enfim. Então, amiga, eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre essa questão dos medos que circundam essa trombose. Porque, assim, às vezes a gente tem uma paciente no consultório, eu vou dar uma de paciente aqui, vou fazer as perguntas. Ai, doutora, eu já tive uma trombose. Aí ela chega lá com 55 anos, já menopausada há 6. Eu tive uma trombose, então a minha ginecologista disse que eu não posso mais fazer uma reposição hormonal, por exemplo. Vamos começar por aí. Como é isso? Essa mulher está fadada a não repor hormônio? Ela não vai mais poder fazer uma reposição hormonal, esse fantasma? Como é isso? Isso é uma dor minha, pessoal. Porque, assim, a gente evoluiu tanto na qualidade do tratamento, mas tão pouco na entrega de qualidade de vida para essas pessoas. Então, a gente vem de uma época em que o paciente era apavorado, amedrontado, né? Tipo, você não morreu por um milagre, você é uma bomba relógio. Elas vêm com esses relatos, né? E, muitas vezes, o hormônio é sacado da vida dessa mulher. Seja o contraceptivo, seja a reposição hormonal. Isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida, né? Sim. Na mais jovens, quando é retirado o hormônio, ela está exposta a um risco de engravidar, né? Isso afeta diretamente a vida sexual dessas pacientes e a psique também, porque a paciente fica com sangramento uterino, muitas vezes. Na fase mais da menopausa, o não oferecimento do hormônio necessário, quando bem indicado para uma paciente, é terrível. Eu já tive pacientes de terem 5 anos sem uma atividade sexual com o marido, um casamento super bem estabelecido, um casal apaixonado, e ela simplesmente sofrendo horrores. Com medo, né, com fenômenos vasomotores. Não, ela não tinha relação à da menopausa porque ela teve atrofia. Teve atrofia. E não passaram sequer um estrógeno transdérmico, você não pode nada. É o que elas mais ouvem. E não pode nada? Explica aí pra gente. Não pode nada. Não pode nada, absolutamente nada? Não, de jeito nenhum. Isso é um equívoco. Então um equívoco infeliz. Sim. Sempre vai existir uma possibilidade. A gente tem repertório que vai desde ajustar o tipo de reposição hormonal. Evidentemente, isso não é um atributo nosso vascular, mas a gente participa na discussão com o ginecologista ou com o endocrinologista. Sim. A gente pode usar o estrógeno por via transdérmica. Tá? É uma opção segura para essa mulher para a reposição hormonal. Eu não estou falando de contracepção. Tem essa diferença. Vamos o tipo de hormônio é diferente, então estou falando especificamente de reposição hormonal. Pode-se usar a via transdérmica, alguns casos a gente pode usar a via vaginal também. E existem pacientes, Ale, que a gente dá anticoagulante para proteger da trombose, para ela poder usar o hormônio. Para ter os benefícios que essa reposição vai trazer, né? A gente precisa virar essa chave. Não adianta a gente deixar o paciente vivo para ele viver muito se ele não vive bem. Tem que entregar qualidade. Então a gente está entregando um tratamento massa. O paciente, às vezes, você vê isso. Recanaliza toda, fica sem uma sequela venosa, vascular, da trombose, mas fica com a vida acabada. Não pode. Porque ela está com fenômeno vasomotor, ela não dorme, ela tem atrofia genital, ela não consegue ter relação, ela tem infecção urinária. Então, nesse ponto aí da reposição hormonal, assim como da contracepção, mas aí ainda nesse ponto, a gente tem que ter um diálogo muito próximo com o ginecologista dessa mulher.
porque às vezes elas chegam com essa coisa já dita pelo ginecologista. Às vezes o ginecologista não tem essa informação ou não se atualizou e também tem medo, pavor e apavora essa mulher. Não, se você já teve trombose, Deus me livre. E muitos não se dão ao trabalho de encaminhar. Infelizmente é uma realidade. Muitos não encaminham para veja o que é que seu angiologista acha, né? É engraçado, eu tenho uma experiência um pouco diferente, né? Sim. Eu tenho alguns colegas extremamente cuidadosos e que são tão abertos a discutir. Tem que Mas ser. assim, tanto o gineco quanto o vascular, vamos puxar para a brasa para nossa sardinha também. Sim. Nem sempre esse colega teve a oportunidade de ter acesso a essas modificações que são relativamente novas. Sim. Isso não tem tantos anos e isso não é um assunto falado nos congressos. É. Você vê o tanto que a gente tem batalhado nessas aulas online, nessas mentorias, para tentar disseminar essa informação. É muito importante ter esse conhecimento. É libertador, amiga. E mudou muito. É. A gente aprendeu a tratar trombose como? Com heparina, farfarina. Farina. A gente hoje tem uma série de opções. Farinha em bomba. Não zomba não, que ainda usa. Eu sei. Já aprendi na mentoria, já aprendi. Tem seu lugar As ainda. situações, Mas assim, a gente sofreu uma revolução, eu brinco, né, com vocês. O carro capotou 3 vezes. Se você não olhou pra ver o que é que rodou nesse carro aí nesse tempo. E capota toda hora e roda muito. E eu né? entendo também, o colega que tá atendendo 40 pessoas numa manhã, num dia, ele não vai ter condição de chegar em casa e se debruçar sobre a literatura. E quando eu falo da minha dor, é porque eu vejo um doente que está sendo tratado à margem do que a literatura preconiza. Sim. A gente sabe o que a literatura recomenda e a gente olha para um paciente que não teve acesso a essa informação, a esse cuidado. E com relação a mulher jovem, né? A questão da mulher que vai fazer a contracepção. A gente sabe que tem um fenômeno natural chamado gestação, que também é altamente trombogênico, não é? Como é essa questão? Uma jovem que já teve trombose, e aí ela vai começar, a gente já tem e você vai falar um pouco mais sobre isso, já tem algumas opções para essa jovem não sofrer uma gravidez indesejada, porque a gestação, o risco não é muito maior do que uma contracepção correta ou alinhada, né? Tem que entender isso. Essa mulher precisa ser cuidada. Tão importante quanto tratar bem a trombose é oferecer contracepção de qualidade. Eu vivo 2 realidades, eu brinco que é um sonho e um pesadelo. A minha vida no consultório privado, eu consigo ter o trabalho dos sonhos, porque eu tenho ginecologistas parceiros, onde eu faço ali uma ligação e resolvo. E vivo a minha outra realidade, que é de SUS. Eu faço ambulatório de trombose no SUS, por paixão. Eu acho que é onde eu mais consigo servir. Porque, para mim, quem mais precisa de mim, muitas vezes está ali, que é uma mulher carente, leiga, desinformada, e que muitas vezes, né, largada de lado. Então, trombose, saco hormônio, ela chega para mim sangrando, anêmica, exposta a uma gestação. É horrível. Então, a gente precisa cuidar disso. Lógico que assim, sandálias da humildade, eu sou vascular, não sou ginecologista, mas eu sou médica. A gente sabe que a gente pode dar um progestágeno isolado para essa mulher. A gente sabe. Saber. Se não sabe, tem que saber. Que a gente pode indicar, pode falar nome? Dilmirena, Dilcailina, Implanon. Sim. Né? O contraceptivo oral, especialmente para jovens, os especialistas em contracepção alegam que existem opções melhores, que são justamente esses métodos de longa duração. Então, você coloca o Mirena, ele vai durar ali mais de 5 anos. Você coloca o Implanon, ele vai durar 3 anos. Né? E ela está ali protegida. São a primeira escolha hoje em dia, né? Em adolescente, na verdade. Exatamente. Do que as combinadas. Exatamente, porque o risco mensal dela engravidar, se ela falhar na ingestão da pílula, existe. E ela tá lá com Dilmirena, tá lá com Cailina, tá lá com Implanon, ela tá mais protegida. Então, a gente tem a obrigação, primeiro, de falar com essa mulher sobre isso. Porque ela chega, na emergência, tiram a pílula, e quando você vê, ela tá... E dizem, nunca mais use pílula. Você não pode usar nada. E cuidado quando engravidar. Você não pode usar nada. Condena. E você não pode engravidar. Eu, na minha vida inteira, eu tive 2 pacientes apenas que eu contraindiquei por motivos médicos gestar. Uma, porque tinha um TEP crônico com uma mínima capacidade funcional, ela não toleraria. E a outra porque estava fechada da cava para baixo. E a gente já falou essa frase, viu? Com certeza a gente, nos nossos primórdios lá na residência, a gente já foi orientada a falar essa frase na emergência. Não use a pílula. Não pode mais tomar a pílula. Certamente em alguma fase da nossa vida. A Febrasgo trouxe isso em 2016, né? Tanto para o pré-operatório quanto A gente quer, do manejo, a gente quer demais um pouquinho... Já condenou esse mais, povo a passar por isso. Graças a Deus mudou. É importante o vascular entender que ele precisa abordar essa paciente em relação à contracepção e direcionar. No meu caso, meu consultório privado, eu encaminho para os meus ginecologistas de confiança. Sim. Né? Na minha realidade de SUS, eu explico para ela, olha, eu estou lhe passando aqui um progestágeno isolado, até que você vá ao gineco e ele avalie qual é o melhor método para você. Eu não posso dizer que uma paciente pode usar Mirena, porque eu não tenho avaliação uterina dela. Sim, de repente ela tem alguma... não lhe cabe. Não me cabe. Então, alguma coisa eu vou fornecer, geralmente eu oriento progestágeno isolado e preservativo,
né? Sim. Estimula essa mulher a retomar a vida sexual depois, se ela não demandar nenhum período de cuidado, né? Porque elas largam os maridos de lado, ficam sozinhas, sofridas, com medo de engravidar, sangrando. É um cenário absurdo, né? Pavoroso. Então, a gente precisa mudar isso. Com certeza. E, na verdade, aí tem uma outra questão também que vale a pena a gente comentar. É na mulher que não... Isso a gente está falando de mulheres que já tiveram trombose, né? Mas existem as mulheres que nunca tiveram trombose na vida, nem histórico, nem nada, nem motivo nenhum, e que passam por essa questão, por esse mito, por esse medo aí de fazer a reposição hormonal também. Não sei de onde é que veio isso e como é que está isso hoje, e se tem assim alguma coisa que aumente, porque a gente está naquele boom de reposição hormonal, dos necessários e dos não necessários. Outro dia a gente já trouxe esse assunto aqui com a ginecologista para discutir, com a doutora Cris Sá, na verdade, sobre essa questão dos excessos de prescrição de hormônio para essas mulheres. Isso é um outro ponto com relação a essas mulheres que nunca tiveram nada terem o evento trombótico por conta desses excessos. Assim, o que você tem assim de contribuição para quem está assistindo a gente no sentido dos excessos de reposição hormonal? Para quem nunca teve trombose, essa mulher corre risco se ela tiver uma reposição de um hormônio que ela não está precisando, numa dose muito alta, enfim. Esses modismos de hoje em dia, o que é que a gente tem? Porque você vai lembrar, a gente teve uma aula sobre isso ano passado. Não existem estudos de certos hormônios por certas vias para certos fins. Olha que frase. Certos hormônios por certas vias para certos fins. Então, muitas vezes um hormônio foi estudado por via oral para tratamento de endometriose e é usado por via subcutânea, por implante, para melhorar performance. Numa dose para alta. Ficar bonita, para ganhar músculo. Em doses altas. Então, a questão é assim, não tem avaliação clínica de dose literatura. Nenhuma. Eu queria, assim, me dê um estudo randomizado, controlado, duplo cego. De quem fez, de quem não fez. Pra eu poder dizer pra minha paciente que ela esteja segura. Não dá. Agora, assim, primeira coisa pra se dizer. Nem todo mundo que vai usar hormônio precisa fazer pesquisa de trombofilia, pegar o sangue de todo mundo e pedir a mesma coisa, a receita de bolo. Sim. Isso não existe. A avaliação de trombofilia é clínica. Sim. Essa mulher tem indicação de usar o hormônio. Você vai fazer uma história dessa mulher, pessoal, familiar. É o que eu falo. Pega o fio pra puxar, pra desenrolar o carretel. Sim. Então, você vai saber da história gestacional dessa mulher, se ela teve aborto, se ela teve alguma complicação que lhe remeta que ela tem um risco trombótico diferenciado, parto prematuro, neném muito pequenininho, né? Tem algumas coisas da história pessoal, principalmente obstétrica dessa paciente. Se essa paciente já teve seu sistema hemostático testado, é uma mulher que faz muita viagem prolongada, é uma mulher que já fez várias cirurgias, já engravidou muitas vezes, é diferente. Né? Então, ela já teve a oportunidade de trombosar, não trombosou. Opa, isso me faz pensar que ela provavelmente não tem nada familiar. Aí eu vou pra família. Se essa mulher tem história familiar de trombose, luz amarela. Que é que houve? Foi parente de primeiro grau? Não foi? Foi provocado? Foi não provocado? Que circunstâncias Exatamente. foram, né? Então, a primeira coisa que essas pacientes precisam entender é que a avaliação é médica. E individualizada. Individualizada. Não existe assim, faça tal exame e venha pra mim. O exame é complementar, isso é outra coisa que eu fico doidinha. Gente, como essa coisa do individualizado vai e volta aqui nesse podcast. Tudo que a gente fala deve vir individualizado. Isso. Mas tem uma coisa que assim, você faz os exames e a paciente ir pra consulta depois. Anamnese, exame físico, exames complementares. Inversão das coisas, né? Nosso raciocínio se constrói assim. Então, o exame que a paciente vai fazer vai depender se ela tem suspeita de trombofilia, se tiver seu suspeito de trombofilia hereditária, seu suspeito de trombofilia adquirida. É diferente, é outra rota. Então, busca ativa de trombofilia... Não é custo efetiva e não tem benefício. Trombofilia, gente, é aquela coisa da chance maior de você desenvolver a trombose por questões genéticas familiares, né? Assim, a grosso modo falando. Então, não são tem doenças do sangue. Doenças do sangue. Adquiridas ou hereditárias que aumentam o risco dessa mulher ter trombose. Ninguém sai pesquisando isso. Tipo, eu vou começar a tomar pílula... Isso é um problema de saúde pública. Os laboratórios oferecem testes genéticos. Aí empurra lá, fator 5 Leiden heterozigose. A paciente vem chorando com o caixão comprado, achando que está condenada. Metil tetraidofolato redutase. Culpa nossa. A gente aqui pede. Né? 38% dos brasileiros têm uma alteração chamada mutação do enzima metileno tetraidofolato redutase, que predispõe ao aumento de homocisteína, que já não é incluída como trombofilia. Como fator isolado de trombose. Imagina uma coisa que quase 40% dos brasileiros têm. Você vai valorizar. Sai procurando, vai chegar e ficam apavoradas com o exame na mão. É a tal história, quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Então, a paciente vai fazer uso de hormônio, ela tem que ser avaliada. O ginecologista dá conta disso. Quando o ginecologista detecta que ela tem um risco aumentado, ele encaminha pra gente. Lógico que assim, na minha paciente que vem tratar varizes,
eu Sim. procuro os ingredientes do bolo. Eu sempre falo, né? Pra ter trombose, você tem que ter seus ingredientes. Se eu chegar na cozinha, É um olhazinho viciadinho. um olhazinho curioso, né? Mas, assim, se eu chegar na Curiosinho. cozinha e encontrar ovo, farinha, leite, manteiga, eu vou olhar e vou dizer assim, vai ter bolo. Então, na minha paciente, eu vejo... Pão. Exatamente, eu vejo a história familiar, ela tá gordinha, ela tá fumando usando uma pílula. Quantas, Alessandra? Quantas? O gineco prescreveu uma pílula e ela deu pra fumar depois. Meninas, por favor, pílula, ó, fermento, Pílula e mais fermento. cigarro não presta. Não, Não, cigarro não presta com nada, mas com pílula você tá pedindo com reposição hormonal também. pra complicar. É. Então, a questão da reposição hormonal ainda vai além. Com a idade, o risco trombótico aumenta. Ainda aumenta, depois de 40, né? É Começa com 40, a segunda virada é com 60, né? Então, a idade pesa, o excesso de peso pesa, isso? Sim. literalmente, né? Eu acho que é nossa função também. Gente, a gente pega um paciente, a gente educa na consulta, Educa. né? Sugere que ele faça uma troca, que a gente tava brincando aqui, carboidrato vivo e tal. Troca o pão por uma raiz, né? Veja com a nutricionista o porcionamento das frutas, né? Veja com a nutricionista um cardápio que lhe dê aporte de proteína para você ter músculo. Sim. Então, muitas vezes, a mulher de 50 a mais, ela acessa o gineco, que é o clínico dela, e o vascular, porque ela vem pelas varizes. Verdade. Mas a gente tem a oportunidade de mudar a vida dessa mulher quando a gente educa, quando a gente tira da receita dela aqueles ingredientes modificáveis. O excesso de peso é um ingrediente modificável, o tabagismo é um ingrediente modificável, hábito de vida, sedentarismo. Isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Eu acho que que todas a as gente doenças. perdeu isso, Ale. Todas as doenças que a gente trata, todas elas. O organismo é um só, mas assim, a medicina está artéria, fragmentada. veia, trombose, tudo isso passa por reeducação, né, amiga? Por estilo de vida, por qualidade de alimento. E não pode ser uma coisa pesada, nem complexa, nem difícil, nem cara. É um entendimento tão simples, que é para ser tão fluido e tão leve, né? Na verdade, as pessoas acabam colocando muito peso nisso, né? Então, já que você falou nisso também, tem mulheres que dizem que não vão na contramão, dizem que não vou mais fazer atividade física porque eu já tive uma trombose, não vou mais me movimentar. Tenho medo, algumas têm medo de, será que esse trombo vai se deslocar? Como é isso, assim, para essa mulher? Ela teve a trombose, quando é que ela pode voltar à vida dela de atividade, de movimento? Porque tem esse medo em consultório, e eu aqui não sou vascular para responder isso. Quando é que essa paciente pode voltar a fazer atividade física, se movimentar? E ela é para ela ficar parada ou você quer movimento delas? O que é que você quer Uma paciente chegou para mim e falou assim, doutora, eu tô confusa. Porque tinha dias que o físio e a enfermagem me dizia que meu banho era no leito, que eu não podia me mexer. E no outro o físio queria me arrancar da cama e me botar pra andar. Pode? O que faz? Então, assim, em geral, os estudos na trombose aguda, nos primeiros 30 dias, mostram que o paciente que fica acamado complica mais. Uma vez que o paciente está bem anticoagulado, isso é possível de dizer estando vendo o paciente, né? Ele deve caminhar. Nesse estudo, os pacientes caminhavam 1.000 metros. Olha... Tá? Lógico que tem as suas situações peculiares. Um trombo flutuante, alguma situação específica que a gente pode ver a depender da clínica do paciente, uma flegmase, que o paciente precisa ficar com o membro elevado, enfim. Fora da fase aguda, passados os primeiros 30 dias, a gente tem que estimular o paciente a se exercitar. Tá? Então, assim, lógico que ele não vai começar pulando da ponte de cabeça para baixo. Fazendo crossfit. Exatamente, mas assim, a gente vai orientar uma caminhada, a gente vai orientar a respiração desse paciente durante o exercício, para evitar dar tombo na hora que puxa. Então ele tem respiração, a respiração, porque às vezes ele faz valsalva, né? Ele puxa fazer o ferro e dá compressão. aquela travada. Então a gente orienta que ele... Deixe fluir ali. Isso, ele respire normalmente no momento que ele Respiração. faz força e menos carga e mais repetição nesse primeiro momento. Mais volume de treino, que a gente chama. Isso. Vocês são chiques. Menina. Mas então assim, a gente começa a fazer um treino. Então, o paciente ir pra esteira, começar a malhar o bracinho dele, ele já se sente vivo. Sim. Passado ali, eu gosto de dar um tempo para a questão da movimentação ativa de perna, depender do local da trombose. Isso é uma coisa muito pequena, não. Sim. Mas depender do local da trombose, né? Eu não vou estimular ativamente a panturrilha. Tem isso assim do trombo se deslocar dali? Nos primeiros 30 dias existe risco. Mesmo depois de 48 horas de anticoagulação, ainda esse risco está lá, dependendo do tamanho do trombo. O trombo ainda está fresco, né? Ainda está fresco. Ainda está fresco para a gente fazer uma coisa mais agressiva. Uma massagem pode? Aquela que faz a drenagem linfática? A drenagem, sim. A modeladora eu não recomendo. Sim. A drenagem é uma massagem muito leve. A modeladora, não. Fora isso, porque eu temo... geralmente quem faz modeladora não é profissional de saúde, né? Em geral é esteticista e tal. Eu acho muita responsabilidade. Não tem esse olhar. Né? Pra gente indicar isso. Amassar e soltar o trombo. Tem necessidade. Elas têm esse medo mesmo. É melhor deixar. Mas, por exemplo, a paciente chega pra mim 6 meses de tratada. Posso voltar a caminhar? Pelo amor de Jesus. Era pra ter voltado. O trombo, às vezes, já se desfez. Olha lá, a obesidade como fator de risco. É. Não pode. Então, mas a gente falha em recomendar.
Não pode. Porque se a gente for ver a lei, não é um atendimento rápido. Não é rápido. Não é rápido. Não pode ser, Não é né? rápido. Não dá para ser rápido. Como é que faz uma consulta de vascular em menos de 1 hora? Ensina aí, tem essa receita? Não Então, no SUS, o que é que eu faço? Eu não consigo ficar 1 hora por paciente no Não SUS, dá, né? é. Mas às vezes eu pego a paciente e boto 3 semanas consecutivas. Porque vai dando os Porque aí steps eu da orientação. consigo trazer, até porque é muita informação. A gente tem que estar perto do paciente, a gente tem que estar disponível, a dúvida surge, o paciente se angustia Não fala esperando a consulta. A gente tem que estar ali com a pessoa, a gente não pode deixar um paciente desse sozinho, de jeito nenhum. sabe? A gente comentou isso ontem, né? O impacto emocional da trombose é brutal. O paciente tem que aderir ao tratamento, ele tem que usar o anticoagulante certinho. Não dá pra fazer isso à distância. E tem que entender, né? Sei lá, uma vez eu te dou um papel e se vire. A gente tem que pegar o paciente pela mão e conduzir. Sim. É nossa função. E relação sexual pode ter quando tá com trombose aguda? Mulher, outro ponto. A vida sexual delas vai pro saco. Assim, porque às vezes teve a trombose agora, tipo assim, eu já tem um mês que voltou, não deixei meu marido encostar em mim. Eu quero mês que eu brinco depois. com ela. Da cabeça Fala dela. assim, ó, você não vai se pendurar no luxo de cabeça pra baixo, né? Pra baixo o trombo pode sair. Mas o básico bem feito, o básico bem o feito. básico bem feito, ok. Né? Se ela precisar de algum detalhe mais técnico, obviamente a gente orienta de acordo com a necessidade da paciente. A vida não é pra parar porque teve trombose. Não para a vida. Pelo amor de Deus, a gente consegue te deixar viva, você viver sem ter relação Já sexual. basta o sangue que parou ali, trombosou. A vida Exatamente. flui. Então, elas fazem isso. As minhas puérperas, eu as abordo. Né? Elas muitas vezes saem, eu recebo um puérpera da maternidade de referência, né, da Zé Maria. Elas já saem com a injeção prescrita ou com o DIU colocado no parto, mas assim, não querem que o marido encoste. Então assim, a gente tem que falar com ela isso. Minha filha, você tá viva, seu marido tá vivo, vocês merecem ser felizes. É. Não existe risco pra você agora, lógico que na circunstância. Eu tenho um paciente com 8 meses do neném que não teve uma relação. Com medo de Com trombosar. com medo, a lágrima pingando do queixo, achando que não pode fazer nada. Elas já ficam traumatizadas porque elas usam varfarina porque estão amamentando, né? Sim. Tem a restrição alimentar em alguns cenários, tem que ter algum ajuste, não pode ser livre como a gente gostaria, né? Embora a gente libere para comer a folhinha e a gente corre atrás, da RN delas, mas elas Folhinha calculada. elas perdem esse eixo da vida. Então, para de caminhar, para de ter atividade sexual, vive ali com um neném que por si só já é um estresse, com a cabeça estourada muitas vezes. Ali, eu tenho uma menina de 21 anos, com o neném no colo, a trombose na perna e a lágrima pingando do rosto. Ai, é triste. Pelo amor de Deus. Os hormônios ali. Pelo a amor flor de da Deus, pele. A vida exatamente. precisando seguir, né? Seu E fluxo é um normal da cenário vida de uma duro. mulher, né? Muitas mulheres que trombosam na gravidez e no pós-parto, elas têm eventos agudos. Ela faz uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, um parto de urgência e embolia pulmonar na sequência. Já pensou? Com a cabeça cheia de hormônio. Aí como é que pensa em engravidar depois, né? Entendeu? Fica Ela não quer que o marido encoste. Não quer. É Só que a pavoroso. gente precisa fazer esse trabalho de... Junto com o ginecologista dela. E o psicólogo, muitas É. vezes um psiquiatra para medicar quando a gente vê. Olha a multidisciplinaridade de novo aí também nesse eixo, né? Não é raro eu ligar para a diretora da maternidade. Eu tô com a gestante com uma puérpera com depressão. Preciso de ajuda. Eu não sei tratar depressão pós-parto. Não A é? famosa interconsulta com a psicologia. Exatamente. Que a Mas, gente assim, solicita. mas aí a maternidade é maravilhosa. Eles acolhem a paciente, medicam, sim, sim. orientam. Então, Ah, é bom. muito bom Tem esse olhar suporte. acolhedor, né? Isso é Mas bom. eu acho que o vascular precisa Precisa. aprimorar, amiga, esse olhar. E aprender, gente, quanto eu aprendi com essa mulher. Não é à toa que ela tá aqui, não, porque ela é uma querida de alma. Eu vou falando, vou me arrepiando, que ela sabe que tem essa troca de energia, mas ela é. Eu aprendi muito. Pô, Depois de amiga, não que sei coisa quantos anos de cirurgia vascular, abri meus olhos para essa condução de trombose e esse foco na mulher, que é meu público maior, na verdade, mas trombose como um todo, por causa de você. E você transfere muito essa coisa da emoção pra gente. Porque aqui a gente fala muito o tempo inteiro, esse podcast a gente se arrepia, fala muito de emoção, É. porque é aquela coisa, todo mundo que senta aqui, graças a Deus, tem um olhar diferenciado sobre a pessoa, sobre o ser humano e sobre a mulher, né? Então, você está de parabéns pelo trabalho que você faz, pelo seu acolhimento, tanto no público quanto no privado. É a mesma, Suzana, isso é muito importante, porque você é a mesma lá no seu consultório chiquérésimo e lá na maternidade que você dá suporte, né? Tanto falando de flebologia também, que é espetáculo também. Foi quem primeiro pegou na minha mão quando eu comecei a fazer laser. Foi verdade. Fantástico. Foi. Então, ainda nesse eixo de mulher, amiga, tem uma outra coisa também que acontece muito na vida das mulheres, que é a tal da FIV, né? Tá muito Sim. assim, as mulheres fazem muito hoje em dia essa coisa, essa busca da Sim. maternidade tá vindo mais tarde para muitas, por conta da questão profissional, então muitas vão buscar a reprodução assistida, não é nem FIV, a reprodução assistida. Como é isso da mulher com a reprodução assistida e a trombose? Ela é um sonho dela maternar, né? Isso você fala sempre, maternar, gestar, né? É o sonho da mulher e esse sonho não pode ser negado a ela. Sim. Mas ela tem medo. E o povo lá também tem um pouco de medo. Toda hora manda, olha o braço em choro, você quer enxoar. Aí Sim. lá vem uma paciente do eixo da reprodução assistida. Como é isso? A É minha muito alto esse paciente risco? Como é de essa coisa? varizes, Ah. que vai fazer FIV, Sim. eu boto debaixo do braço.
Porque o que acontece? Algumas estatísticas chegam em 33% dessas mulheres fazem a chamada síndrome de hiperestimulação ovariana, que o vascular não conhece tão bem. Né, que ocorre um aumento do volume dos ovários, uma hiperprodução de folículos, isso pode causar ascite. Olha que interessante. Olha. E aí você tem um aumento do risco em até 100 vezes de trombose, especialmente cervical e membro superior. Membro superior, muito comum essa. Porque essa ascite, ela tem marcadores inflamatórios que vão drenar viaducto torácico para subclávia. Sim. Olha que coisa linda, né? Então, essa mulher precisa ser olhada. E a paciente tem que ser monitorizada, especialmente se ela apresentar sintomas de hiperestimulação, especialmente moderados a severos. Porque aí, Ali, ela tem que usar profilaxia de TEV. E se ela engravidar nesse ciclo, ela tem que usar até 12 semanas. Se ela não engravidar, a pergunta é de $1 milhão. Até quando a gente deixa essa paciente com tromboprofilaxia? O que a literatura preconiza é que a gente individualize, né? Vai base a base, não tem um número certo. Gente. Mas se ela engravida, depois de uma hiperestimulação, ela tem que usar profilaxia no mínimo até 12 semanas. Se ela tiver os outros critérios do Royal College, se estende. Mas se ela só tiver isso, ela vai. E o povo da reprodução humana sabe disso, assim, nesse nível de... A profundidade que eu você está me falando? acredito que sim. Eu acredito que sim. Eles encaminham para você para tipo fazer isso, ou essa paciente é a sua que foi para lá, ou vem de lá pra cá? É mais a minha que foi para lá. Entendi. Será que eles têm um protocolo disso lá? Quem sabe? Eu acho que sim. O pessoal da reprodução assistida é muito bom. Deve o pessoal ter. Daqui é muito bom. A gente tem centros aqui, né, tem gente? o IVE, tem o Senafert, tem a Gênese, São tem o ótimos. EVA. O pessoal é muito bom. E todos os outros que aqui não foram citados, que bons são. Tudo Sim, certo. não. O pessoal da reprodução assistida é bom. Eles são estudiosos. São São cuidadosos. assim, tudo... Existem cenários aí que também não nos cabem, que é o de perda fetal, de melhoria de implante, que em alguns casos eles acabam indicando a enoxaparina. Tem questões um pouco controversas, mas aí eu já não acho que passem pela gente. Aí realmente é o obstetra. É o obstetra. Mas em relação à trombose, essa informação de membro superior e porquê, não é uma coisa que a gente aprenda na residência. Sim. Né? Isso, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, nossa, que lindo. Porque realmente a gente vê a mulher trombosar o braço. É muito comum chegar no consultório. braço. Vem muitos pacientes, tipo, com o braço inchou e eles sabem disso, né? E aí vem assim, não, foi trombose de sítio atípico. Vou pegar essa mulher e revirar de cabeça pra baixo, pera. Nesse caso não é tão atípico assim, é o que se espera. É o que se espera. Ela tem ascite, drena por ducto torácico, ali caem mediadores inflamatórios, fator tecidual, bum. A questão da via ali anatômica mesmo, não é? É lindo, né? É lindo, seu olho brilha. É lindo. Tá, mulher retada. É lindo e seu olho brilha quando você fala. E eu acho que prevenir é tão importante, ou talvez até mais do que tratar. Eu estava falando isso ontem com o pessoal da Rede Dó, onde eu faço ambulatório de trombose e câncer, que é a minha outra cachaça. Né? Você nem sabia, não. Gente, Parabéns, outro brinde. Então, o paciente com câncer não vem no consultório privado, né? E a minha linha de trabalho lá é muito nesse aspecto de prevenção. O paciente tem um câncer, vai começar, a mulher tem um câncer, vai começar a quimioterapia. A gente tem critérios na literatura. Isso, ainda tem isso. Essa outra fase de vida da mulher com trombose. Câncer. Vamos lá pegar um câncer. Pode acontecer ovário. Ovário, pronto. Ovário, deseiro, né? Então, essa mulher, quando ela for começar a quimioterapia, ela tem que ser acessada. Existe a orientação formal do ISTH, né, que é a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, de que a gente aplique scores dedicados para avaliar o risco dessa mulher. Se essa mulher tem tal score, ela tem indicação de tomar profilaxia de trombose, medicação. Né? Por pelo menos 6 meses. É um manejo delicadíssimo, porque a quimioterapia às vezes cai as plaquetas. Sim, e a do ovário, que vai tirar o ovário, também vai entrar numa menopausa precoce, induzida, e também teve a trombose. Mas aí com câncer tem algumas peculiaridades, né? Aí com câncer tem uma questão do estrógeno, vai ter que ser vista com oncologista também, né? Apertei agora você, hein? Não, mas aí é que tá. Eu não acho que apertar. Eu não acho que apertar. Eu acho que a gente tem que saber a nossa limitação. Tem que saber. Essa daí realmente é puxada. Quando eu falo um caso muito complexo. Hoje eu trato varizes, trombose e DAP parte clínica. Eu trato 3 doenças na profundidade. Tu sabe o tanto que eu estudo. Eu sei. Se eu quiser tratar tudo... É 4 horas da manhã que você estuda? Minha filha. Tô querendo saber, assim, exclusivo. Eu estou no carro, eu vivo no trânsito. Ouve o podcast. Eu te disse que eu tava ouvindo minhas aulas. Ai, é tão bom. Porque aí você, vixe, isso aqui eu falei, não ficou bom não. Isso aqui eu falei rápido demais. Eu posso falar de um jeito melhor. É interessante. Eu nunca fico ouvindo rádio no carro mais. Eu fico ouvindo sempre alguma coisa que me deixe... Estudando, ouvindo. Ou estudando, ou ouvindo alguma coisa edificante. Ouvindo uma aula, uma palestra, um louvor, qualquer coisa que, sabe? Que dê um up na vida. Todo momento é aprendizado. Pra quem ficar ouvindo notícia ruim, né, amiga? Deus me livre, não vejo TV. Sou completamente abilalada dessa loucura aí que fica passando coisa ruim. Meu negócio é estudar, ler sobre educação infantil... Porque a mãe também, né? Pois né? Gente. Tem isso, né? Mas é isso. Trombose na vida da mulher é um passeio gostoso e fluido e leve com você, né? Vamos ver o que a gente faltou de falar sobre isso. Na verdade,
que a gente Eu passamos acho que pela a contracepção? questão da gravidez do puerpério, a Sim. mulher precisa saber, né, essa informação de uma forma mais clara. Ela tem medo da pílula ou da contracepção. Existem opções seguras, que não aumentam o risco trombótico. Porque engravidar traz mais risco. O puerpério é uma bomba protrombótica. Por quê? Porque imagine que ela pariu, a placenta descolou. O puerpério é pós-parto, viu, gente? Só pra- Desculpa. O puerpério é pós-parto. Quando você tira a placenta, fica uma área do útero cruenta. O que a natureza faz? Não pode sangrar, ela não pode morrer. Então, o corpo da mulher ele é preparado para ela não morrer sangrando no parto. Então, naquele momento do parto, a natureza quer estancar sangramento. E isso produz substâncias que deixam essa mulher vulnerável. Se ela tem uma cesariana, por exemplo, em trabalho de parto, esse risco é mais alto. Se ela tem uma cesariana de urgência, esse risco é mais alto. Se ela tem um parto muito traumático, esse risco é mais alto. Então, ela tem que saber que na gravidez ela tem risco, que no pós-parto esse risco é maior ainda. Então, eu sou fã daquela fisioterapeuta que pega a mulherzinha parida ali, bota pra andar no corredor, né? Não pode ficar parida, como Parada. as minhas tias contaram que a minha avó ficava. 45 dias na cama. Aí morre porque Deus quis, né? É verdade. Então, a mortalidade materna é muito impactada por isso. Então, essa mulher tem que estar ativa. A gestação é um fenômeno que foi feito para dar certo, né? Então, assim, pode engravidar, vai dar certo. A gestação é um baita desafio É um hemostático. desafio hemostático, né? Para a gente da circulação, do trombo, da Sim. hemostasia. É um desafio, mas e naturalmente, ele é um fenômeno feito para dar certo, mas naturalmente ele é um dos fenômenos da vida da mulher mais naturalmente trombogênicos que Sim. existem, né? Sim. Então, mas assim, graças a Deus, a grande maioria não trombosa. E Confere. não precisa de profilaxia. E não precisa Que é de outra profilaxia. coisa. Muitas chegam assim. Não se apavorem. Meu gestem. pai teve câncer de pâncreas aos 89 anos. Eu tenho indicação de usar profilaxia. E não tem nenhum outro fator de risco. Então, a gente também tem scores que dizem quem precisa e quem não precisa. Até porque o risco do uso da medicação, por si só, né? Não é É o que eu digo. Não é Tomar inócuo. anticoagulante não é ir fazer as unhas. fazer as unhas. Tem Tá? os riscos. Não é aguinha com açúcar. Tem risco. Aliás, lidar com trombose é escolher junto com o paciente o risco que vai escorrer. Ou sangrotrombosa. É mais ou menos essa. É o que eu falo. A gente tem duas vias. Né? Aqui tem risco de sangrar, aqui tem risco de trombosar. O que é mais importante para esse paciente? Em geral, a maioria tem muito receio de trombosar de novo. Mas tem paciente que, se ele imaginar possa ter um sangramento, ele não. E Sim. a gente tem que aprender que é o corpo do paciente. Então, nossa missão é educar e respeitar preferências e valores. Poxa, essa frase foi ótima. Até pra gente fazer uma finalização. Educar, como é? Educar, prescrever, respeitar. Preferências e Educar valores. o paciente Aham. e tomar decisões baseadas nas preferências e valores Então, dele. educar o paciente e tomar decisões Baseadas em preferências e valores. preferências e valores. Então, mais uma vez, a trombose nas mais variadas fases da mulher, como tudo nesta vida e nesta medicina que nós praticamos, tem que ser individualizada. Chega de receita de bolo, gente. Chega de receita de bolo e, assim, com menos medos, né? Eu acho que o recado que a gente pode deixar aqui para essa mulher, seja em que fase de vida que ela esteja e esteja passando por uma dúvida ou por uma situação dessa, é que ela consulte o médico de confiança dela. Não pegue para si os medos, os mitos, os traumas, sem ter o esclarecimento devido, né? Essa paciente precisa ter um médico de referência, até Precisa. porque ela ouve absurdos. Ontem uma gestante minha, imagine, 36 semanas, com aquele final de gestação difícil, cheia de azia, sem dormir, ouviu de quem dispensa a enoxaparina, porque ela trombosou nessa gravidez, que ela não pode comer folha nenhuma. Você não pode comer folha, viu? Já pensou? Ela chegou desesperada. Então, assim, a gente precisa entender que esse paciente já é privado de muita coisa. É. Então, esse paciente tem que saber quem ele vai escutar. Porque se ele for escutar tudo que todo mundo diz, o sofrimento vai aumentar muito. Então, tem que ter um vascular de referência. Alguns casos tem que ter um hematologista de referência. A grávida tem que ter seu obstetra de confiança, né? Porque ela tem que saber qual é o santo que ela reza. Qual o santo que ela Porque se reza? ela ficar... Porque já não é ouvindo fácil tudo, para quem conduz, que dirá para quem tem o problema, não é. né? E as pessoas que falam isso, às vezes falam até na boa intenção, mas fazem mal, fazem um prejuízo pro paciente. Prejuízo. Se não sabe, Você não pode fale, tomar né? tal vacina. A paciente chega dizendo que ouviu no lugar que ela não pode tomar tal vacina. A gente não tem evidência nenhuma para aquilo. Nenhuma especificamente. Né? Chega usando rivaroxabana, por exemplo. Porque eu não posso comer folha. Gente, a restrição de folha é específica para antagonista de vitamina K em alguns cenários. Ouve o galo cantar e não sabe aonde, Exatamente. né? Né? Então, a gente tem que deixar essa mensagem Educar. para esses pacientes que eles têm que ter um médico de confiança. Tipo, suas dúvidas vão ser com seu médico. Você é paciente da doutora Lê, você vai ligar para a doutora Lê, vai mandar uma mensagem para a doutora Lê e vai Se ela tirar não sua souber, ela dúvida liga com para a ela. doutora Suzy À e vontade. pergunta. À vontade. O telefone tira a não desliga, não. dúvida. O telefone não desliga, não. Ai, amiga,
Deus lhe abençoe, minha filha. Obrigada. Você Que lindo também, esse espaço. muito viu? obrigada. Foi bom demais Ai, essa sua foi, passou fala. rápido. Esse podcast vai bombar. Esse Amém, aqui vai ser um dos amém. mais escutados, porque a Ave Maria, com todo esse carisma e com tanta informação, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, que nos dá honra. E com certeza você vai voltar, porque esse podcast ele vai longe, vai longe. Vai, com fé em Deus. Vai prosperar Obrigada. muito. Obrigada. Beijo.